Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência e provavelmente finalizar o livro de Esther aqui na Bíblia de Estudos Window. Será aqui na nova versão transformadora. Deixa eu abrir aqui. Então, capítulo 8, 9 e 10. É curtinha. Tem aqui uma notinha. Tem uma outra notinha aqui. Tem mais uma aqui. Vamos ver se a gente consegue ler todo esse pedaço aqui, tá? E terminar aqui o livro de Esther. Vamos lá. Capítulo 8. Um decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esther voltou a apresentar-se ao rei e, caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Hamedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esther os bens de Amã e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã
comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte, em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava. Os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. A vitória dos judeus. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles, e todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei, ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e à medida que se tornara mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Ester e disse: só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Ramã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me e será feito. Ester respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março, e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. A festa de Purim. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim, recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa.
Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamadas Purim. Mas quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Ramã se voltar contra ele, e Ramã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração, por todas as famílias em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Esther. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmou as orientações para a festa de Purim, e tudo foi escrito nos registros. A grandeza de Xerxes e de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Vamos ler agora algumas notas de rodapé, aqui do capítulo 8. Nenhuma situação é difícil demais. Esther 8, de 1 a 17. Não existe um cenário tão sombrio que Deus não possa clarear. Não há escrita tão permanente que Ele não possa transformar ou mesmo apagar. Não há coração tão teimoso que Deus não possa entender ou no qual não possa penetrar, mesmo que esse coração pertença à pessoa mais poderosa do planeta. Se Deus foi capaz de mudar o coração de um governante como Xerxes, Ele pode mudar qualquer coração. Aqui tem uma outra nota. A providência de Deus. Esther 9:1 e 10:3. Às vezes é dito que o nome de Deus nunca aparece no livro de Esther e que Esther nunca é citada no Novo Testamento. Nos bastidores, contudo, a providência de Deus está claramente em ação na vida de Mardoqueu e Esther, agindo também por intermédio deles. Podemos ver a mão do Senhor e traçar os movimentos de seus dedos. Deus está trabalhando maravilhosamente nas questões humanas e Ele ainda trabalha hoje, como fez nos dias de Esther. Nunca ouvi a voz audível de Deus no meio da noite falando comigo, mas pela fé eu o vejo regularmente atuando nos acontecimentos da minha vida. É então que percebo a mente insondável,
a vontade impenetrável, o controle soberano e a providência invisível de Deus em ação, porque Ele, embora invisível, é invencível. Uma última notinha. A exaltação de Mardoqueu. Esther 10:3. Existe um pequeno grupo de remanescentes judeus no Império Persa que vive ali com permissão do governo. Todos eles poderiam facilmente ter sido mortos pelos babilônios, e o risco continuava a existir com os persas. No entanto, receberam permissão para entrar ali como cativos e continuar a viver em qualquer parte do império. E para a surpresa de todos, temos um judeu que se tornou o segundo no comando. Trata-se claramente de uma obra de Deus. Ninguém mais poderia ter feito isso. Aqui, um estudo mais completo. A importância dos memoriais. Esther 9, de 20 a 32. Há alguns anos, minha filha e eu fazíamos uma caminhada matinal na cidade de Washington, D.C. Era verão e o sol estava se erguendo. Corremos de nosso hotel até o monumento a Washington. Passamos pelo Lago do Memorial de Lincoln, contornamos o Memorial de Jefferson e então voltamos para o Memorial dos Veteranos do Vietnã. Enquanto corríamos, conversávamos. Em cada um dos memoriais, diminuíamos o passo e relembrávamos um pouco da vida ou da história representadas por aqueles monumentos. Os memoriais são lugares para parar e ficar quieto, para ler e refletir, e para transmitir à geração seguinte as raízes da herança de um povo. Eles dão significado ao passado porque o colocam em perspectiva. O povo judeu poderia ter optado por lembrar-se apenas da tristeza e do remorso de seus dias nos impérios babilônio e persa, nada fazendo senão suspirar e lamentar o passado. Em vez disso, instituíram a festa de Purim como memorial da grande obra de preservação efetuada por Deus. O estilo de vida moderno concede pouco espaço a memoriais. A vida se move em ritmo apressado. Tudo se faz com decisões rápidas, dinheiro rápido, ação rápida. Um divórcio pode devastar uma família e arruiná-la, mas a vida segue adiante. Uma jovem pode fazer um aborto e mais tarde arrepender-se com palavras que mal consegue pronunciar, mas a vida segue adiante. Para outros ocorrem reveses financeiros e fracassos comerciais, mortes, dores de cabeça e escândalos. Não demora muito e tudo é varrido pelo redemoinho da correria e a vida segue adiante. Resta-nos apenas a aflição da lembrança e a falta de perspectiva. Em suma, quase não temos tempo para parar, refletir e aprender. Precisamos de monumentos e memoriais para colocar as coisas em perspectiva. Devemos voltar a esses memoriais e aprender com eles, e também passar adiante esse aprendizado. Os memoriais são como a festa de Purim em nossa vida, lembrando-nos de eventos significativos do passado. Sem os memoriais, vivemos sem raízes, apressados com pouco senso de valor. Aqueles a quem ensinamos com nossas palavras e ações terminam por não aprender nada com nossos erros, nossos remorsos e nossas tristezas. Embora os memoriais sejam parte importante da vida, não devemos fazer deles santuários ou talismãs. É errado valorizar um pedaço de madeira da cruz de Jesus como se aquilo fosse divino. Não devemos adorar os memoriais. Um bom exemplo é a ceia do Senhor, quando partilhamos o pão e o cálice. É um legado dado por Deus para pessoas de fé. Não adoramos os elementos, nem nos curvamos diante da mesa na qual eles são servidos. Adoramos a Jesus, que é a razão da existência do memorial. Quais são os memoriais da sua vida? Os memoriais que você visita mais frequentemente são monumentos a coisas como tristeza, perda, ira, sofrimento ou dificuldades?
Não deixe de estabelecer sinais em sua vida para os momentos em que você viu mais claramente a mão de Deus agir. Procure lembrar-se deles com frequência. Transforme-os em parte da sua rotina. Nossos memoriais pessoais, como aquele da cidade de Washington, ajudam a moldar quem somos e aonde estamos indo. Eles dão significado ao passado e guiam nosso presente e nosso futuro. E é isso, gente. Chegamos ao final aqui do livro de Esther. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de vocês.